Boa tarde, estamos aqui ao vivo na TV 247, hoje entrevistando o professor Igor Fuser, jornalista, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Participa comigo Paulo Moreira Leite, eu, Leonardo Atush. Muito obrigado, Igor, por participar aqui conosco. Queria te dizer que é uma grande honra ter você aqui num momento tão importante para tratar do tema que a gente vai falar, que é a Venezuela. Muita coisa aconteceu no fim de semana, então obrigado por ter vindo antes de mais nada. Olha, eu que agradeço o convite. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Paulo. E é um prazer conversar com vocês. Queria começar então pelos fatos do fim de semana, porque aconteceu muita coisa. No sábado, por exemplo, a Folha de São Paulo anunciou que passaria a tratar a Venezuela como ditadura e o Nicolás Maduro como ditador. Horas depois, o Mercosul, os chanceleres se reuniram e decidiram suspender temporariamente a Venezuela do bloco. Então, quer dizer, como é que você vê esse movimento, na verdade, dois movimentos, um movimento dos meios de comunicação brasileiros em relação à Venezuela e o movimento do próprio Mercosul que suspendeu o país? Bom, em primeiro lugar, essa questão de dizer que a Venezuela é uma ditadura é algo totalmente estranho, porque nunca se viu uma ditadura em nenhum lugar do mundo, em nenhuma época, com a liberdade de expressão que tem na Venezuela. A televisão lá é totalmente livre, as principais emissoras são privadas e elas fazem campanha permanente contra o governo da forma mais agressiva possível, sem nenhum tipo de censura. É um país que agora estão dizendo que é uma ditadura, onde os políticos, vários líderes políticos da oposição foram recentemente aos Estados Unidos pedir uma intervenção militar externa, explicitamente pedir sanções econômicas contra o seu próprio país. Essas pessoas fazem isso, voltam para a Venezuela, não são presas, continuam fazendo política normalmente, exercendo seus cargos executivos, legislativos, pedindo a suspensão do próprio país, do Mercosul. Na boa, em qualquer outro país do mundo, essas pessoas seriam presas, perderiam seus mandatos políticos e lá elas atuam normalmente. Mas nós não temos lá os presos políticos, quer dizer, a questão do Leopoldo Lopes, do Ledesma, quer dizer, como é que você vê essa situação? Olha, se você for o mandante de um assassinato, você já não é mais preso político. O Leopoldo Lopes, ele está preso por instigar uma ofensiva de ações violentas, colocar na rua grupos de combate, que não são mais manifestantes na oposição. Claro que tem os manifestantes pacíficos também, mas o que está protagonizando o conflito na Venezuela já não são manifestantes pacíficos, são grupos de combate treinados, financiados a partir do exterior, com equipamentos sofisticadíssimos, armas de fogo, explosivos, que atuam com base em uma hierarquia militar, uma cadeia de comando de milícias de assalto. Quando se fala nas tais 100 mortes na Venezuela, a gente está falando de mortes provocadas pelo governo ou pela oposição? Já são, nessa altura, mais de 130 mortes, nesse período de 3 ou 4 meses. A lista desses mortos está disponível na internet, tem organizações que fazem isso, você tem as circunstâncias de cada uma dessas mortes, com o nome e tudo. Entre esses mortos, tem de vários tipos. Existem pessoas que foram mortas pela repressão governamental, mortas pela polícia, é a minoria. A maior parte dessas mortes, que se tem a causa conhecida, foram causadas por opositores. Ação de franco-atiradores, tiros contra policiais, bombas contra policiais, algumas pessoas que morreram em saques organizados pela oposição. Então o comerciante, dono de um estabelecimento, ele reage à bala contra os saqueadores, pessoas que são atropeladas tentando escapar ou que estão próximas dos bloqueios, as guarimbas, que são bloqueios de ruas. Então você tem todo tipo. Pelo menos 60% dessas mortes foram causadas pelos opositores, uns 20%, 25% por policiais. Aliás, esses policiais que causaram morte de opositores, eles estão presos, respondendo ao processo, inquérito, etc, etc. E um certo número de mortes não identificadas. Boa tarde novamente, pedindo desculpas pela falha que a gente teve aqui na conexão, mas retomando o professor Igor Fuser, Paulo Moreira Leite, a gente falava, Igor, da questão da violência na Venezuela, quer dizer, 130 mortes, e você dizia que aproximadamente 60% dessas mortes foram provocadas pela oposição. Nada disso chega, ou pouca coisa disso chega para as pessoas que querem se informar sobre a Venezuela.
Como é que você vê essa questão da informação, como se informar e como buscar informações confiáveis sobre o que se passa no país? A cobertura da mídia comercial é desonesta em relação à Venezuela. É uma cobertura que se diferencia do dia a dia do noticiário internacional. O noticiário internacional do dia a dia, ele não é neutro, como nós sabemos. Ele atende a certos interesses, né? Ele se presta a uma construção ideológica, né? Uma construção do entendimento dos fatos em cada um dos temas da agenda internacional. Porém, existem alguns momentos que são momentos de campanha. Quando a mídia entra em campanha por um objetivo, aí qualquer compromisso com a verdade é jogado na lata do lixo e ela vai dar somente as informações que se prestam àqueles objetivos da campanha. Toda informação que destoa daquilo que eles pretendem é eliminado e a informação que é dada é manipulada completamente, né? Inclusive algo que não existe com muita frequência no dia a dia da imprensa de qualidade, que é a mentira. A mentira, então, passa a fazer parte da rotina, né? E estamos falando não do fake news, não de picaretas da internet, estamos falando da imprensa chamada de qualidade. Uma dessas mentiras é essa de atribuir ao governo mortes que se sabe, que é comprovado, que foram causadas pela oposição. Agora, nesse domingo, agora, quantas pessoas encontram essas informações? Na Constituinte teve uma explosão de uma bomba. Teve uma bomba colocada por opositores contra motociclistas da Guarda Nacional Bolivariana. Várias motos foram destruídas, queimadas. 7 policiais ficaram feridos. E essa bomba é apresentada como se fosse algo do governo. Que não faz o menor sentido o governo jogar bombas. Isso não existe. Exatamente. Eu queria tocar num assunto que envolve o fato do fim de semana, que é a decisão do Mercosul. Que, assim, e a decisão do governo brasileiro. Porque o Brasil tem uma tradição diplomática de neutralidade, que vem pelo menos desde a política externa independente. O Brasil sempre teve uma postura de neutralidade em vários momentos. Na guerra do Iraque, por exemplo, o Brasil tem uma postura de neutralidade. Com relação em todos os momentos, a gente tem essa tradição que se considera a neutralidade o melhor para um país que tem a posição do Brasil no continente, a posição econômica, política e tudo isso. No entanto, o Brasil aderiu a suspensão da Venezuela. Como é que você explica isso? Qual que é o interesse brasileiro? Como é que você acha que isso é uma boa? Enfim, olha, queria que você o comentasse. governo brasileiro ele está agindo contra a Constituição brasileira. A Constituição É constitucional, exatamente, mas era constitucional. Então, a postura do Brasil no Mercosul, né, ela é regida por um objetivo político de beneficiar a oposição golpista venezuelana, de derrubar o governo da Venezuela e substituir esse governo por um governo de direita, afim ao governo Temer e afim ao interesse dos Estados Unidos, que é quem manda nessa turma toda da direita latino-americana. Então, é uma política partidária, né? É muito irônico, porque os mesmos que estão agora utilizando o Mercosul, né, utilizando a posição deles no Itamaraty para interferir nos assuntos da Venezuela, acusavam a política externa do governo anterior de ser uma política partidária e que não era a favor do interesse nacional. Agora eu pergunto, é do interesse nacional brasileiro uma guerra civil? Na verdade, aí é importante dizer o seguinte, já não é mais uma questão de direita e de esquerda, é uma questão de interesse nacional. Interessa para o Brasil uma guerra civil, para o Brasil como país, uma guerra civil na Venezuela? Quantas centenas de milhares de refugiados nós teremos aqui no nosso território? Claro. O que vai acontecer de tráfico de armas no Brasil? O que vai acontecer na política interna no Brasil se tiver uma guerra civil Você, lá? com a sua experiência de editor internacional, que você acompanha, uma coisa que não existe. Não existem guerras na América do Sul. De repente você terá conflito, um conflito que certamente vai ter um impacto externo, uma coisa que lembra as situações assim, da Líbia. Que lembra o Oriente Médio, ou seja, é isso Estão importando o Oriente Médio para cá, essa lógica. Esse é um ponto, Igor. Até aproveitando, eu queria até passar aqui um tweet que foi colocado pelo Julian Assange, fundador do Wikileaks. Mostra pra gente aí, olha o que ele fala. Encontramos o nosso novo Iraque, é a Venezuela. E ele até reproduz um vídeo onde o chefe da CIA, de maneira acidental, revela a intenção de derrubar o regime, de mudar o regime da Venezuela.
Tempos atrás eu tinha lido, quer dizer, uma análise de um cientista político russo, onde ele dizia que a América do Sul poderia se transformar num novo Oriente Médio. Você acha que isso é um risco real, não está muito distante, não é alucinação? Como é que você vê essa questão? Olha, se você me dissesse isso 2 meses atrás, eu diria que é alucinação. Hoje eu já levo a sério, né, uma especulação, uma suposição desse tipo. O caso da Venezuela, por exemplo. A gente está tendo uma situação lá, eu estudo ciência política, como definir a situação da Venezuela? Não existe um conceito na ciência política que defina, porque já não é mais um conflito político normal, comum, e também não é uma guerra civil, é uma guerra política. É uma situação em que as regras do jogo já não são as regras do jogo normais e também não é uma guerra propriamente dita. São as regras da guerra aplicadas a uma política que não é a da guerra, a não ser em alguns momentos, episódios violentos. É uma situação que só se resolve nos termos em que está colocada hoje pela derrota do inimigo. Do inimigo, não do adversário. Claro. Que já não é mais adversário. Então, a solução para a Venezuela está colocada em tais termos que só vai haver um desenlace com uma derrota decisiva de um dos lados. Você descarta hoje, porque existe até um movimento pela paz na Venezuela, existe um abaixo-assinado de várias entidades percorrendo isso aí. Você meio que descarta isso como uma alternativa concreta hoje? Não, a gente tem que ser a favor da paz. Até porque, antes de tudo, eu particularmente me coloco a favor do povo da Venezuela. E quem mais perde em qualquer guerra, seja uma guerra internacional, seja uma guerra civil, é o povo, são as pessoas comuns que morrem na guerra, que têm as suas vidas, enfim, arrasadas, suas propriedades, suas casas e tudo mais pela guerra. Temos que defender a paz na Venezuela. Né? Agora, o nível em que o conflito está colocado na Venezuela, né, é de uma intensidade muito grande, e a gente tem na Venezuela uma oposição que sozinha, por si mesma, não teria tanta força, mas ela recebe um apoio externo gigantesco dos Estados Unidos, que encoraja essa oposição a partir por uma postura de confronto contra um governo legítimo. Que é importante ressaltar isso. Né? Aí se fala em Iraque, tem uma diferença do Iraque da época que os Estados Unidos invadiram. O Iraque do Saddam Hussein era uma ditadura, era um regime tirânico, era dúvida sobre isso não está em discussão. Agora, na Venezuela, nós temos um governo legítimo, um presidente que foi eleito limpamente, reconhecido pela comunidade internacional, enfim, né? Não há nada que se possa dizer quanto a isso, e mais, um governo que nunca deu um único passo fora da Constituição da Venezuela. Pois é, mas aí eu queria te pedir, até para esclarecer para os nossos leitores, para quantificar a questão do petróleo. Quando a gente compara com o Iraque, efetivamente a gente está falando de petróleo, de fontes de energia. Como é que... porque outra coisa que se coloca também, não só a questão das reservas, mesmo no chavismo, o Chaves nunca interrompeu o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos, e o Maduro também não. Então, por que haveria essa pressão norte-americana por uma mudança de regime, se o regime não é tão hostil assim aos Estados Unidos? E a gente pode dizer também a recíproca. Os Estados Unidos também nunca pararam de comprar petróleo da Venezuela e continuam comprando. O que acontece é o seguinte, as relações Estados Unidos-Venezuela no petróleo, elas têm 100 anos, têm mais de 100 anos. Então, nos Estados Unidos, ao longo do tempo, se criou toda uma cadeia de refinarias, um conjunto, são 15, 20 refinarias na costa leste dos Estados Unidos e no Texas. São refinarias especiais para receber o petróleo da Venezuela, que é um petróleo especial. Então, aquelas refinarias não funcionam com petróleo de nenhum outro lugar do mundo que não seja da Venezuela. Perfeito. Se eles cortam esse fluxo de petróleo, vai faltar gasolina nos Estados Unidos hoje, e o preço vai dar uma... subiria 30 centavos. Exato. Agora, vai dizer isso para o público americano. Pois é, mas então, mas se as relações são mantidas, existem há 100 anos e continuam, qual é a finalidade da mudança de regime? Qual é o porquê disso? Os Estados Unidos, eles não aceitam a soberania. A princípio, eles não aceitam a soberania de nenhum país do mundo. Absolutamente nenhum. Na prática, eles são obrigados a aceitar a contragosto a soberania da China, por exemplo, mas se eles puderem fazer alguma coisa para mudar o regime da China, eles vão fazer e fazem. Como fizeram
pressionando demais a União Soviética até ela acabar. A gente sabe que eles fizeram e depois a guerra. Rússia, e continuou fazendo isso com a Rússia do Putin. Né? Os Estados Unidos têm um projeto imperial, de dominação global. Isso quem está dizendo não sou eu nem vocês, são eles mesmos. Os estudos, as análises do Departamento de Estado, do Pentágono, enfim, né, do sistema de política externa dos Estados Unidos. Isso não é segredo. Ora, na América Latina, essa postura imperial ela é muito mais intensa. Então, eles não aceitam. É a lógica do quintal, a doutrina Monroe. Né? Essa lógica ela foi desafiada a partir de 99, 2000, mais ou menos, quando todo um conjunto de países adotaram governos progressistas. Governos de esquerda, outros nem tão de esquerda, digamos, de centro-esquerda, mas que tinham uma postura afirmativa. O Brasil entrou para os BRICS, enfim, tantas coisas que aconteceram, quebrando um pouco esse esquema, né, de subordinação da América Latina aos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do Mercosul nessa construção do período democrático, né? E a tentativa de excluir a Venezuela do Mercosul, que foi uma batalha para colocar a Venezuela no Mercosul. Lembra que o Paraguai teve toda uma discussão de, enfim, qual que é a importância do Mercosul e qual a importância de a Venezuela ficar dentro do Mercosul, eu digo, para os países latino-americanos, para o próprio continente. O contexto só serve para uma coisa, para tirar dele a Venezuela. É para isso que serve o Mercosul. No Paraguai, Kirchner, sobretudo Kirchner, né, o Néstor e depois a Cristina Kirchner, na Argentina, o Mercosul era um núcleo de um projeto de integração regional autônomo, né, da busca de políticas compartilhadas, de desenvolvimento, de autonomia, né, tinha, então havia um sentido político muito importante no Mercosul, né, naquele contexto. Né. Com a mudança política na Argentina, com o golpe no Brasil, o Mercosul se tornou muito pouco relevante. É claro que ele vai continuar existindo, tem acordos de livre comércio que interessam para as empresas transnacionais, etc. Não vai acabar o Mercosul, mas ele deixa de ser um projeto. Né? O projeto tanto do governo da Argentina quanto do governo do Brasil é a integração subordinada à Europa e aos Estados Unidos. É o projeto do Mercosul, ele está condenado à irrelevância nesse novo contexto político no Cone Sul. Né? No entanto, ele volta a ser falado para tirar dele a Venezuela. Né? A Venezuela ficar isolar a Venezuela não ia fazer diferença nenhuma. Aliás, a Venezuela nem chegou a entrar no Mercosul de verdade. Né? Então, na prática, o que está em jogo não é o Mercosul. O Mercosul já está liquidado. Você acha que isso tem comparação com aquela política de excluir Cuba da OEA? É muito semelhante, é isolamento político. E que agora, nesse momento, em 62, o governo brasileiro tem uma postura exemplar e pouco conhecida de neutralidade. O Jango, que era só o presidente do Brasil, que era um paizinho, né? O Jango tentou fazer uma alternativa no meio da crise dos mísseis. Isso foi o resultado de expulsar Cuba da OEA. Né? Cuba sobreviveu esses anos todos, com muito mais dificuldade, esse isolamento todo, mas está lá. Né? Essas políticas de sanções. Quem é que sofre sanções? O Irã. Conseguiram derrubar o governo do Irã? Coisa nenhuma. Né? Enfim, a Rússia, por causa da Ucrânia. O Putin está batendo recordes de popularidade. O Putin nunca esteve tão forte. Então, é uma política burra, essa política de sanções, que agora estão querendo aplicar também contra a Venezuela. O Igor, antes de continuar e avançar na questão do Mercosul, eu queria te perguntar e voltar à questão. Eu queria saber como é que a gente pode entender, como é que você explica, como é que você responde críticas que vêm da esquerda ao governo Maduro. Há, por exemplo, o Freixo, né, que é uma personalidade importante do PSOL, o João Willis também. Como é que se discute isso? Eu tenho lido, tudo quem acompanha o debate na internet sabe como é que vem. Como é que você encara isso? Como é que você responde isso? Como é que você explica isso? Essa coisa de dizer que nenhum lado tem razão na Venezuela, que eu não sei se nenhum lado tem razão, não sei como é que fica a vida, né? Mas enfim, como é que você explica isso? Olha, o PSDB dizer que a Venezuela é uma ditadura, eu não concordo, mas eu entendo, porque o PSDB é um partido de direita. Agora, lideranças do PSOL dizerem isso, contra inclusive o próprio partido que tomou posição a favor do governo do Maduro, eu acho chocante. Uma coisa assim que é muito difícil de entender. Porque você tem ali na Venezuela um conflito esquerda-direita. De um lado, a oligarquia
uma minoria de menos de 5% dos venezuelanos que são ricos, milionários, que sempre se beneficiaram da renda do petróleo, e você tem uma massa popular, né, multidões, né, de pessoas... Que não tem a ver com a situação de pobres do Brasil. É uma coisa que a gente não imagina, né? Que é uma cúpula, uma massa... Uma massa, enfim, pela primeira vez, ganharam a cidadania, ganharam direitos sociais, começaram... Essa transformação social acho que é importante. No governo Chávez, os venezuelanos tiveram uma melhoria extraordinária nas condições de vida. Para você ter uma ideia, os venezuelanos cresceram em estatura. Nos colégios, eles fazem aqueles exames biométricos, medem a altura dos adolescentes, e na média eles estavam 1,5, 2 centímetros maiores do que em gerações anteriores, porque estavam comendo carne, estavam fazendo 3 refeições por dia. Eu posso até dar um testemunho. Eu fui fazer uma matéria na Venezuela uma vez, e aí eu fui no bairro de Petare, que é um bairro mais popular do Caracas, tinha uma favela, uma coisa assim. As melhorias que você tinha lá dentro, quer dizer, era uma situação totalmente diferente. Pessoas assim, sabe? E havia assim, a capacidade do Estado investir era tal que você tinha o direito, tem um buraco no teto da minha casa. As pessoas sem dinheiro, não tem como arrumar o teto. Você conseguia que a prefeitura financiasse o conserto da tua casa. Uma melhoria geral. Você tinha um posto médico, você tinha mais médicos, muito grande do que o mais médico que foi montado aqui. Você tinha uma situação de programa. Mas enfim, quer dizer, mas você pensa em educação, moradia, aposentadoria. Né? A aposentadoria, né, para a grande massa dos venezuelanos começou a existir no governo do Chávez. Agora, voltando à procuradora, você disse que é uma guerra, quer dizer, cada lado usa seus instrumentos. Ela deu uma entrevista logo depois de sair do cargo, de ser afastada, e dizia que tinha dados, inclusive, sobre a própria Odebrecht, de corrupção da Odebrecht na Venezuela. Como é que você vê essa questão, quer dizer, da Odebrecht, da corrupção na América Latina, eventualmente ligada até esse projeto brasileiro de, não digo de imperialismo, mas de exercer uma influência maior no continente? Qual que é a sua avaliação sobre o fato de, eventualmente, a Odebrecht poder ser usada contra o governo Maduro e não poder ser mais? E se havia ou não corrupção, quer dizer, qual que é a sua leitura? Olha, as grandes empresas internacionais, quando elas vão investir nos múltiplos países onde elas investem, né, elas utilizam todas as armas que elas podem usar para conseguir os contratos, para conseguir as melhores condições possíveis. Isso não é a Odebrecht. Claro. A Alstom faz isso, a Siemens, que é alemã, faz isso, as empresas petrolíferas americanas são os maiores corruptos do mundo. Entendeu? Então, isso é algo da rotina do investimento internacional. Então, eu não sei os detalhes sobre a Odebrecht na Venezuela, né? Não seria de estranhar, mas isso não é uma coisa de uma empresa, isso não é uma coisa de um país, né? Isso é algo generalizado. O que acontece, né, é um uso seletivo desses casos, desses escândalos. Então, vamos em cima do Odebrecht na Venezuela. Inclusive, não vamos em cima de outra empresa em outro país. Não, e a própria oposição tinha sido financiada pelo Odebrecht também, quer dizer, pelo que apareceu das últimas eleições, o candidato Capriles também. Não, e os governos de outros países da América Latina, alinhados aos Estados Unidos, também têm os mesmos escândalos com a mesma Odebrecht. Uma coisa que as pessoas, que às vezes você olhando de longe, parece assim que tem na Venezuela um sentimento semelhante ao que teve no Brasil, que é um volta à lua. Tem na Venezuela um sentimento de... Tem uma saudade do Chávez. A sensação que você tem olhando para a política venezuelana, olhando o que acontece hoje na Venezuela, é que você tem o Maduro mesmo carisma, a mesma... E até ele teria cometido erros. Você acha que é verdade isso? Porque muita gente fala de erros, gente que apoia o governo, que acha que tem dois lados, a Venezuela representa a soberania, representa o que deve ser defendido, apesar do Maduro. Você acha que é isso? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que olhar o contexto. Tá, vamos lá. O contexto do Maduro é um contexto muito mais desfavorável do que o contexto em que o Chávez viveu. Né? Então, petróleo, né, preços baixos do petróleo, né, uma situação política internacional muito mais desfavorável. Né? Começa daí. O Maduro também não tem o carisma do Chávez, mas ele também seria querer demais, porque ninguém mais tem o carisma do Chávez. O Chávez é um daqueles líderes, né, antes do Chávez teve o Bolívar, 200 anos atrás. Então vamos esperar mais 200 anos, talvez aparecer um outro Chávez, sei lá. Né? Então a gente não pode olhar por esse lado. Agora, o Maduro, ele é o continuador do Chávez.
Maduro está lá porque o Chávez escolheu ele como candidato. Maduro foi eleito legitimamente, etc. Então existe essa legitimidade política, além da legitimidade eleitoral, e o Maduro está fazendo o que ele pode, cometeu erros. Você acha que ele cometeu erros importantes? Porque, por exemplo, vários governos que enfrentam pressões ilegítimas, golpistas, cometem erros que também facilitam o jogo do inimigo. Você acha que o Maduro pode ter feito isso? Olha, o Maduro provavelmente demorou muito para tomar certas atitudes. Deu muito tempo para tentar negociar com esses opositores que não querem nada menos do que derrubá-lo do governo. De qualquer maneira. Ele deu muita colher de chá, deu muita trela, houve um longo período de imobilismo político entre a eleição do Maduro e o momento da Constituinte. Quando ele convocou a Constituinte, eu falei, graças a Deus, finalmente essa uma atitude, essa Constituinte, finalmente esse governo está tomando uma atitude para tirar o país do imobilismo político, porque se ele deixasse a coisa do jeito que estava, ele ia ser derrubado sem choro nem vela. Por que a oposição não participou da Constituinte? Qual foi a argumentação dela para não participar, para não disputar no voto e não participar dessa nova Assembleia, vamos dizer assim? Olha, eles disseram que o governo não tinha o direito de convocar a Constituinte. E por que não? O que é ridículo, porque está lá no artigo 348 da Constituição da Venezuela os vários mecanismos para a convocação da Constituinte, e um desses mecanismos é o presidente tem o direito de convocar uma Constituinte. Como também o parlamento pode convocar uma Constituinte, um certo número de assinaturas da cidadania também pode. Então, isso aí, eles foram por um caminho furado, porque não tem como, está lá, na letra da lei. E é um caminho, em 1999, o Chávez recém-eleito, eu cobri a eleição da Constituinte, que a oposição já tinha boicotado. Então teve uma Assembleia Constituinte que eram 120 membros, 120 alinhados com o Chávez e 5 da oposição. Claro que a Assembleia aprovou muita coisa que, por causa dessa maioria, mesmo assim foi moderada, não foi uma Assembleia de porra loucas, que foi muito mais, sabia que havia uma relação de forças ali dentro, uma relação de força com a sociedade. Respeitou muita coisa que, né, se você fosse só votar... É a segunda vez que eles boicotam. E deu errado. E deu errado. Assim, eles se arrependeram. E agora estão repetindo a mesma estratégia. Talvez com tenha esperança só de ganhar pelo confronto, pelo golpe, e agora eles estão se sentindo fortes, estão se sentindo apoiados pelos Estados Unidos. Né? Tem uma conjuntura econômica da queda do preço do petróleo, tem uma série de dificuldades econômicas do país, uma parte eles mesmos provocaram. Isso, eu ia perguntar, eles provocam essas dificuldades, porque a gente percebe, assim, tem vídeos que a gente recupera de, por exemplo, depósitos de alimentos incendiados. Isso acontece na Venezuela? Isso acontece com uma frequência enorme. Você tem uma situação assim, por exemplo, de repente não tem mais penicilina na farmácia. Seu filho está doente, você vai comprar o remédio, não tem o remédio. Não tem em farmácia nenhuma. É do governo. Aí você vai lá no Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde te mostra os papéis. Não, nós importamos não sei quantas doses de remédio tal, bababá, da Alemanha, não sei o que lá. Cadê esse remédio? Está escondido num depósito dos distribuidores da indústria farmacêutica. Ou seja, sabotagem econômica direta. Papel higiênico. Todo mundo falou virou uma crise do papel higiênico. Né? Agora, o que aconteceu com o papel higiênico? O país não tinha dinheiro para importar papel higiênico? Tinha. Inclusive o preço do petróleo estava alto, não era nem essa crise de agora. Né? Teve uma crise de desinteria no país, está todo mundo indo mais no banheiro, acabou o papel higiênico? Também não era. Estava guardado em algum lugar, né? Fora os esquemas que foram crescendo através dos anos de contrabando. Porque você tem um subsídio em todos os produtos essenciais na Venezuela. Você não paga o valor real em dólar pelo mercado real, que é o mercado paralelo. Você paga muito menos. Claro. Esse produto, ele vai para a Colômbia. Agora, por enquanto, quer dizer, a gente tem uma guerra econômica, sabotagem, e você falou até eventualmente do risco de uma guerra civil. Mas, por exemplo, se o Maduro prevalece na Constituinte, resiste, os Estados Unidos já colocaram, através do secretário de Estado, Tillerson, né, de que o Maduro vai ter que sair. Quer dizer, a gente está estudando qual que é a melhor forma. Se a gente faz uma mudança de regime, ou se a gente o convence a fazer com que ele acredite que não tem mais nenhum futuro. Na sua opinião, os americanos vão chegar a ponto de intervir e, se chegarem a esse ponto, você acredita em reação de outras potências? Rússia, China, de alguma maneira, ou não? Olha, os Estados Unidos não vão desistir enquanto não derrubarem o governo bolivariano da Venezuela. Vão usar todos os meios,
né, nem que tenha que chegar à guerra civil, e nessa guerra civil vai haver intervenção estrangeira. Seja na forma de milícia, já tem paramilitares colombianos lá. Os Estados Unidos acho que não vão ser loucos de mandar tropas para morrer na Venezuela. Mas eles podem utilizar bombardeios seletivos, né, zona de exclusão aérea, sem autorização da ONU, é lógico, né, impedir os aviões venezuelanos de voarem, destruir instalações militares da Venezuela através de mísseis, através de ataques aéreos, como eles fizeram na Líbia, né, alguma coisa desse tipo. Ou seja, é a guerra na Venezuela. Né. Agora, vamos supor o contrário. Vamos supor que, apesar disso tudo, né, o governo Maduro, ou que não seja Maduro, mas que seja a Revolução Bolivariana, sobreviva. Né, eles vão enfrentar tempos muito duros e eles vão ter que agir politicamente de acordo com esses tempos duros. Quer dizer, um país que sofre um ataque externo dessas dimensões não pode agir como se tudo estivesse normal. Então, quer dizer, a única solução para a sobrevivência, né, do governo venezuelano, do projeto político que o governo venezuelano representa, porque não é a questão do Maduro. Se fosse pelo Maduro, pela pessoa do Maduro, já não estaria mais, já teria outro, porque não é isso, é uma liderança coletiva. O Maduro está lá porque ele tem respaldo de outras pessoas, tem respaldo das Forças Armadas, né? Ele não é uma pessoa que exerce o poder em caráter pessoal. Não é um usurpador ali, um cara que está ali. Maduro não é um caudilho, ele foi escolhido por um grupo, indicado pelo Chávez. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu queria te pedir, deixa eu só entrar nisso aqui. No domingo, Michel Temer colocou esse vídeo e dizia o seguinte: os países fundadores do Mercosul decidiram suspender a Venezuela, e nesse vídeo ele dizia o seguinte, que é intolerável uma ditadura aqui ao lado e tal. O Brasil tem moral para falar em ditadura ou em ruptura democrática? Como é que você vê o Brasil de hoje? Olha, se existe algum país que merece ser suspenso do Mercosul por romper com a democracia, esse país é o Brasil. No Brasil houve um golpe. No Brasil houve um golpe, uma presidenta legítima foi tirada do governo de uma forma ilegítima, né, com um pretexto ridículo. E mais do que isso, né, aquele que é o favorito nas pesquisas para ser o próximo presidente nas eleições do ano que vem, se eles deixarem ter eleições do ano que vem, é um golpe continuado. Um golpe continuado. Esse que é o favorito nas pesquisas, né, ele está perseguido, né, injustamente, né, e a um passo de ser inabilitado a se candidatar. Né. Se isso tivesse acontecendo na Venezuela, o mundo vinha abaixo. Claro. Mas não está. Na Venezuela, se o favorito lá fosse isso. o Capriles, ele estivesse ali sendo alvo de perseguições ou de processos judiciais que pudessem. Ou qualquer um outro lá. Né. Mas além disso que você menciona, quer dizer, não é só a questão de inabilitar, porque talvez não dê tempo, já começou aqui também a discussão de parlamentarismo, então já é mais uma etapa. Né? Inclusive a gente estava olhando hoje a notícia do dia que o PSDB vai colocar no programa eleitoral uma defesa velada do parlamentarismo. Ou seja, quer dizer, como não conseguem derrotar o voto, vão para o... o parlamentarismo que já foi repudiado pelo povo amplamente, 2 vezes, em 2 plebiscitos. Uma coisa, os Estados Unidos está por trás, evidentemente, é a grande potência que dá coesão aos adversários locais da Venezuela, não é um movimento assim. Agora tem uma questão, os Estados Unidos hoje está com um cérebro meio avariado, né? Se chama o Trump, né? Uma bagunça interna. Você acha que isso afeta um pouco, isso atrapalha, não tem aquela coesão que havia no início dos anos 60, onde você tinha democratas, republicanos, brigando, mas uma política externa coesa. Você sente isso aí, né? Aproveitando só para emendar, porque eu acabei te interrompendo, você não falou o seguinte, como que eventuais potências também reagiriam a uma eventual ação em relação à Venezuela? Você acha que esse Trump, que é um presidente que tem uma oposição interna imensa, como nunca se viu, você acha que isso atrapalharia um plano mais de intervenção? Portanto, poderia beneficiar o Maduro, poderia beneficiar a resistência a essa intervenção externa? Olha, eu não sei nem se o Trump sabe direito onde fica a Venezuela. Isso daí, né? Ele tem gente ali trabalhando com ele, ele meio que terceirizou a Venezuela para o Marco Rubio, que foi um dos pré-candidatos do Partido Republicano, que é um cara muito ligado à extrema-direita dos cubanos de Miami. Pelo governo dos Estados Unidos é o Marco Rubio que vai cuidar dessa o que é muito preocupante, porque o cara é tosco, né, truculento, e ele está ligado aos setores mais fascistas da oposição venezuelana.
Mas existem outros atores, tem setores ligados ao Partido Democrata, né? O que certamente está acontecendo é que você tem uma interferência dos Estados Unidos, mas não uma interferência homogênea, centralizada, né? Diferentes grupos da política venezuelana que respondem a diferentes setores da direita dos Estados Unidos que os financia, o que faz com que a oposição da Venezuela seja um caos. Eles não se entendem, né? Quer dizer, se de repente desaparecessem do mapa da noite para o dia todos os chavistas, teria uma guerra civil na Venezuela entre a própria direita. Quem assume, né? É uma luta pelo poder intensa entre eles e estratégias muito diferentes, né? Um dos motivos pelos quais eles não participaram da Constituinte foi esse, porque eles não iam conseguir atuar de uma maneira unida dentro da Venezuela. Muito possivelmente eles iam ser derrotados várias vezes, né? Nas votações. Agora, você fala... tem as outras potências, isso, né? Isso, eu vou entrar nisso, que você falou que os Estados Unidos por trás, uma América do Sul, vamos dizer assim, modificada, porque não é mais do Kirchner, do Lula, é do Temer, do Macri, que também dá apoio à oposição de lá. Mas como é que agem Rússia, China e eventualmente outros países em relação a... Pois é, a cobertura da mídia brasileira especialmente, ela é totalmente enganosa. Quem lê pensa que a Venezuela está isolada no mundo, né? Fiquei sabendo hoje, teve uma nota conjunta na semana passada, assinada por 57 países em solidariedade ao governo da Venezuela e reconhecendo a Constituinte. Quem encabeça essa nota? China, Rússia, Índia, África do Sul, os 4 países dos BRICS, fora o Brasil. E depois vem uma lista enorme: Bolívia, Equador, Nicarágua, países do Oriente Médio, Líbano, Irã, Cazaquistão, enfim. Agora não saiu na mídia brasileira. E você falou que soube, quer dizer, algo que aconteceu dias atrás. Quer dizer, como você se informa? Porque também, se você falar, a Telesur é uma fonte confiável, porque é uma fonte oficial, estatal. Qual que é a melhor maneira de se informar sobre a Venezuela? Olha, nenhuma fonte é neutra. Né? Eu acesso várias vezes por dia a Telesur e acesso várias vezes por dia a CNN em espanhol, que está em campanha golpista da Venezuela. Mas eu sou um macaco velho, eu sei filtrar o que é propaganda e o que é informação. E como é que você vê a Folha de São Paulo, quer dizer, que fez essa decisão editorial no último sábado? Agora, a partir de agora, quer dizer, quando se referir a Maduro, tem que escrever ditador na frente. Olha, eu não vi a Folha escrever o ditador Michel Temer. Né? E eu nem seria a favor, eu acho que isso é tosco, entendeu? É simplificar a política. Ninguém fala o ditador da Arábia Saudita. Isso. Né? Então é algo surreal. Um presidente eleito, um presidente que se rege pela Constituição do seu próprio país, ser chamado de ditador. Né? Quer dizer, eu acho que a Folha de São Paulo, que é um jornal que está em decadência há muito tempo, ela deu um passo enorme no rumo da sua própria decadência jornalística e moral e política, né, nesse momento. Quer dizer, não tem pé nem cabeça. Quer dizer, eles chamavam Fidel Castro de ditador, algo ridículo, né, um líder idolatrado pelo seu próprio povo, com a legitimidade de uma revolução vitoriosa, ser chamado de ditador. No caso do Nicolás Maduro, um presidente eleito, não tem cabimento, tem pé nem cabeça, só dando risada. Ele tem um mandato legítimo de 1 ano. Quer dizer, você pode questionar se ele tem 1 ano para ficar no cargo. Não, pois é. Ele está cumprindo o mandato pelo qual ele foi eleito. Do cumprimento do seu mandato ali, obtido nas urnas. Exato, né? É surreal. Eu queria passar para você aqui, Igor, uma pergunta que veio de um leitor, que a gente divulgou sua entrevista antes. Eu acho que ele fez uma pergunta que expressa bem o sentimento de pessoas de esquerda que querem, quer dizer, que percebem a ação imperialista contra a Venezuela, mas também são tão pressionadas por essa carga de informação que ficam um pouco perdidas. Ele se chama Eduardo Campos e ele escreveu o seguinte: a despeito de ser evidente o interesse dos Estados Unidos de colonizarem a Venezuela em função de suas reservas petrolíferas, parece-nos também evidente que a crise fez um importante contingente de venezuelanos migrar para o campo da oposição. Isso teria levado Maduro a promover medidas de contenção que acabam se caracterizando como antidemocráticas? Esse diagnóstico é correto? Ou seja, quer dizer, enfim, de um lado existe o imperialismo, mas essa pressão não o levou para uma postura a endurecer, né? E isso poder ser questionado do ponto de vista democrático? Olha, depende do que se entende por endurecimento. Né? É uma situação de crise econômica e política, é uma situação de fragilidade do governo,
que vem da própria fragilidade econômica, uma fragilidade que vem, de um lado, da queda dos preços do petróleo, né, e do outro lado, de problemas econômicos internos. Você vai me perguntar, eles não cometeram nenhum erro? Óbvio que cometeram muitíssimos erros, alguns deles graves, na condução do país. Né? Você tem uma crise na Venezuela que você não pode explicar por uma única causa, são múltiplas causas. Nessa situação de fragilidade do governo, os ratos abandonam o navio. Isso é uma regra de ouro da política, vale para qualquer momento, para qualquer país. Então, setores que estavam com o governo se passaram para a oposição, porque o governo está fraco e tem as contradições dentro do bloco de poder na Venezuela, como tem em qualquer lugar do mundo. Né? Agora, esse endurecimento se dá na interpretação da lei, mas se dá dentro da lei. Isso que é preciso ter claro. Então, essa Procuradora-Geral, né, da República, né, Luísa Ortega, né, foi um ato duro do governo retirar ela. Um judiciário que está alinhado com o governo. É claro que é uma medida dura. É uma medida dura que se dá dentro de um contexto de radicalização. Os caras ontem atacaram um quartel, mataram um monte de gente, tentaram impedir as eleições com barricadas, invadindo zonas eleitorais e queimando as urnas, intimidando eleitores, né, com as armas na mão. Mesmo assim, 40% das pessoas votaram. O que é uma coisa assim, um país, eleição... Voto livre, voto espontâneo. E votar era risco de vida, né? Não, tinha pessoas atravessando o rio escondido para fugir das milícias da direita, coisas realmente então, impressionantes. Tem uma turma que segura isso aí, né? Essa Constituinte, ela tem a legitimidade da maioria do voto dos venezuelanos. Inclusive, não só o voto dos chavistas. Os chavistas mesmo, são aqueles 5,5 milhões que votaram no partido do governo nas eleições legislativas que o governo perdeu. Na Constituinte foram 8 milhões, 2,5 milhões a mais. Da onde que vieram esses 2,5 milhões a mais? Não é que o governo melhorou a gestão, pelo contrário, a crise está piorando na Venezuela. São aquelas pessoas que não querem que essa direita furiosa, né, essa direita fascista assuma o poder na Venezuela. Perfeito. Esses são os eleitores que fizeram a diferença. Eu queria te pedir, Igor, para a gente finalizar amarrando tudo, quer dizer, que você fizesse um paralelo entre Venezuela e Brasil. Porque algumas pessoas dizem, da direita brasileira, dizendo, olha, como tiramos o PT, o Brasil não se transformou em Venezuela. Tem sempre esse discurso que é feito para dizer, olha, o Brasil ia chegar lá. E era uma crítica muito injusta que se fazia a Dilma, ao próprio Lula, quer dizer, como se eles fossem bolivarianos, estavam muito distantes disso tudo. Né? Agora, ao mesmo tempo, o fato de não ter havido uma resistência no Brasil, quer dizer, as coisas foram tomadas de uma maneira muito fácil. Foi quase que uma brincadeira de criança que promoveu esse impeachment brasileiro. Como é que você compara os dois países, a resistência de um lado, a não resistência de outro? Quer dizer, que lição que isso passa, de certa maneira? Olha, talvez uma maneira de responder a tua pergunta seja justamente aquilo que é central na Venezuela, que é o petróleo. O Brasil tem quase tanto petróleo quanto a Venezuela, em valor, as reservas do pré-sal. Essas reservas do pré-sal, elas já não são mais nossas. Essas reservas estão sendo entregues às empresas transnacionais. Vai haver um leilão de blocos de exploração do pré-sal, agora em outubro. São 8 blocos, cada um deles com milhões e milhões de barris de petróleo. E o senhor Pedro Parente, presidente da Petrobras, já disse que dos 8, em 5 a Petrobras não vai participar. Só vai participar de 3. Então, já tem que entregar mesmo. De 8, já estamos dando de presente 5, e nesses outros 3 vai ser uma parceria, que uma parte vai ficar também com as empresas estrangeiras. Isso na Buena, na Maciota. Né? Na Venezuela eles estão resistindo, eles estão defendendo o petróleo deles, estão defendendo as riquezas deles, porque se cair o governo Maduro, vai acabar a empresa estatal de petróleo da Venezuela, ela vai ser privatizada, aquela riqueza que mantém o país funcionando há mais de 100 anos vai ser entregue para o capital estrangeiro. E o país eles estão resistindo, mais ou menos mexicano. Então, né? Esse conflito está acontecendo na Venezuela porque eles estão resistindo. Né? Agora, eles têm motivo para resistir. Significa o fim do sistema de universidade gratuita que foi implantado na Venezuela. Significa o fim do serviço médico de qualidade, programa de moradia que já deu 1.700.000 casas, né, a preços simbólicos para a população desfavorecida. 1.700.000 moradias na Venezuela, que é um país de 30 milhões de habitantes,
Se você for fazer a proporção no Brasil, seriam muitas e muitas vezes o Minha Casa Minha Vida, que também não é pequeno. Então, são coisas muito concretas. Para o venezuelano comum, a diferença é você ter uma casa para morar e não ter uma casa para morar. Isso vale a pena. E no Brasil, então? Quer dizer, como é que a gente passou a ter uma elite, dirigente, uma classe média tão desconectada de interesses nacionais, na sua visão? Ou tão, vamos dizer assim, desinteressada disso? Olha, a gente tem que aí procurar as razões históricas, né? Quer dizer, a gente tem, na América Latina inteira, as diferenças, se você olha em profundidade, não tem tanta diferença entre Brasil, Venezuela, Colômbia, Nicarágua, né? Quer dizer, são países que têm uma história colonial, né? Uma história de domínio de uma elite branca, minoritária, que se apropria do grosso da riqueza, que se apropria do trabalho, né, da maioria desfavorecida, e esse setor mais privilegiado, ele tem uma ligação muito maior com o exterior do que com a própria nação, do que com o seu próprio povo. É uma razão colonial, então, vamos dizer assim, na sua visão. É uma elite colonizada e colonial, que coloniza o seu próprio povo e se alia aos interesses externos. Você vê isso no Brasil. Agora o discurso mais comum é as pessoas falando mal do Brasil. Né? Falando mal do Brasil, mas agora, é do Brasil que eles tiram a sua vida boa. Né? Assim, o que eu estou entendendo da questão aí é que também tem uma questão que é a seguinte: a resistência do Maduro, que é uma resistência que tem a ver com a história de um regime bolivariano, com a história de uma liderança que é muito mais à esquerda do que o governo de centro-esquerda que nós tivemos de 2003 a 2015, vamos chamar assim, não era um governo de centro-esquerda na Venezuela, mas era um governo de esquerda. Revolucionário. Que você chama de revolucionário, que é uma coisa de esquerda. Ela ajuda a entender a resistência que é possível na Venezuela e que não ocorreu no Brasil? Mas sem dúvida. Então, lá eles nunca tiveram ilusões de que as coisas seriam tranquilas. Eu assisti comícios do Chávez na Venezuela e o Chávez dizia: nós somos contra a burguesia, e a burguesia cada vez mais e mais distribuindo benefícios para todos, todos ficariam contentes, né? E os conflitos eles seriam diluídos. Estava muito bom, essa coisa paraíso, né? Que se imaginava que o Brasil estava virando, né? Na Venezuela sempre houve uma percepção muito clara de que tem que organizar o povo, que tem que conscientizar o povo. Eles fizeram conselhos populares, conselhos comunais nos bairros. Esses conselhos são um canal político de organização da comunidade e econômico. Seria um orçamento participativo, só que muito mais concreto. Muito mais participativo, mais participativo, real, participava mesmo. Mais participativo e mais orçamento, e com mais dinheiro. Né? Aliás, um dos motivos pelos quais o desemprego na Venezuela é baixo, fala escassez, inflação, desemprego ninguém fala. É 5%, aqui é 13%. Exato. Mas por que o desemprego lá é baixo no meio dessa crise? Porque existem os conselhos comunais. Esses conselhos comunais, eles empregam os moradores da própria comunidade nos serviços que são necessários para o bem da comunidade. Então, graças a isso, você tem uma base social organizada de apoio, um amortecedor social e uma base política. E essa base política é que vai para a rua. O povo venezuelano nunca deixou de ir para a rua para defender o governo nesses 15 anos, ao contrário do Brasil. Eu queria te pedir, Igor, para a gente encerrar, quer dizer, se você tivesse uma bola de cristal, quem vai vencer esse conflito? A Revolução Bolivariana ou a intervenção da oposição americana por meio dessa oposição? Se você tivesse que traçar um prognóstico. Olha, eu sou muito ruim de futurologia, né? Eu acho que existem boas possibilidades da resistência do governo e do povo venezuelano se prolongar no tempo, ainda que em condições difíceis e com muito sofrimento. Porém, esse sofrimento do conflito, que vai ser um conflito longo, né, e duro, ainda vai ser um sofrimento menor do que o sofrimento da derrubada do governo e da instauração de um governo fascista na Venezuela. Existe essa consciência lá.
Maduro for derrubado, se essa direita apoiada pelos Estados Unidos vencer, não vai ser uma democracia. A Venezuela não vai voltar a ser o que ela era 20 anos atrás. Antes do Chaves, que já não era uma democracia, já era um café com leite. Pois é, que era um regime totalmente excludente, injusto, etc. Mas não vai voltar nem a ser isso. Ali vai ser mão de ferro e vão rolar rios de sangue. Porque você tem de um lado uma direita turbulenta, sedenta de vingança, sedenta de recuperar todo o poder que ela tinha. Síndrome de abstinência. Né? Síndrome de abstinência, sangue nos olhos, como se diz agora na moda. E do outro lado, um povo que não é cordeiro, que vai resistir, que não vai abrir mão do que conquistou. Pois é, que não vai abrir mão do que conquistou e que tem armas, que tem organização. Né? Existem forças armadas na Venezuela que foram formadas pelos chavistas. Né? Quer dizer, você vai no quartel da Venezuela, a primeira coisa que você vê é um retrato do Che Guevara. Né? Essas são as forças armadas. É Che Guevara, Bolívar e Chávez. Chávez, né? Não, essas são outras forças armadas. Né? Se for que grande parte dessas forças armadas estão dispostas até o fim para defender, né, o seu projeto político, que se confunde com o país. Porque também tem essa, se cair o governo do Maduro dessa maneira, derrubado dessa forma, a Venezuela nunca mais vai se recompor como país. É o que aconteceu na Líbia, é o que aconteceu no Iraque, é o que aconteceu na Ucrânia. É a destruição do Estado Nacional, né? Cada país que essas operações feitas pelos Estados Unidos acontecem, acaba o país, não acaba só o governo. Então é algo muito sério que está em jogo lá. Perfeito. Queria te agradecer muito, Igor, pela participação, pelos esclarecimentos que foram muito ricos. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou, ao Paulo também que participou, e pedindo desculpas aí pelas falhas técnicas. Mas enfim, estamos aqui com a nossa TV tentando progredir cada vez mais e trazer debates aí de qualidade sobre os temas mais importantes. Obrigado. Eu que agradeço. Maravilha. Bom, dá para falar assim, parecer com a mesmo? Pode. Foi bom, né? Foi bom. Acho que foi, mas você está no ar. É legal. Foi bom. Legal.